Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 55. Salmo de número 55. Nós vamos, antes de ler o Salmo, fazer uma oração e você peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta noite. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que haja com o poder do Teu Espírito no nosso coração, aplicando esta palavra que é do Senhor e que só o Teu Espírito pode aplicá-la à nossa vida, pode mover o nosso coração e que pode verdadeiramente transformar as nossas vidas. Por isso, nós te suplicamos que o Senhor aplique pelo Teu poder esta palavra ao nosso coração. Retire toda a parte humana que possa impedir a anunciação da Tua palavra e também o recebimento dela. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salmo 55, ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Então disse eu, que me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Meus irmãos, um erro encontrado nas pregações dos nossos dias é a teoria de que o cristão, se tiver fé, ele não sofrerá. Ele não tem sofrimento. É aquela ideia de que se alguém sofre, está passando por algum sofrimento, por algum problema,
é porque não teve fé. E esta pandemia está servindo até para romper muito com isso, porque esse vírus, ele não escolhe, né? Até pouco tempo eles estavam falando que tinha pessoas de risco. Agora pararam de falar, você não ouve mais na televisão pessoas de risco, porque descobriram que o vírus não escolhe. Então, tanto mata rico, pobre, doente, são, ele não escolhe. Então, essa teoria de que o cristão ele não sofre, isso não é verdade. O sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano e também da nossa vida, apesar de sermos cristãos. O sofrimento, ele faz parte, ele é parte integrante da nossa vida. Nesses dias dessa nova realidade em que vivemos, a angústia, a tristeza, a dor e até a depressão estão presentes na vida de muitas pessoas. Isso é uma realidade. Nós já encontramos pessoas que já estão caminhando para uma depressão, para determinadas enfermidades psicológicas, que eu gosto de chamar de doença do pensamento, já estão no nosso meio e nós já corremos o risco de conviver com isso. Este Salmo 55 é um salmo de lamento, mas também é um salmo didático. Davi está fazendo um lamento pessoal e no título dele diz que é um salmo didático, ele está querendo ensinar. Ele está lamentando e quer ensinar também. Como no Salmo 54, que nós vimos que Davi, ele mostra que foi traído por alguém da sua própria tribo, os ifeus o traíram, neste salmo ele vai tratar do mesmo assunto. Interessante que o 54 fala de traição, o 55 também de traição. Calvino acha que esse Salmo 54, ele foi escrito no período em que Davi fugia de Saul. Os judeus antigos, eles criam que esse salmo era conectado à traição que Davi sofreu de um conselheiro dele, amigo dele, que cultuava Deus com ele, prestava culto a Deus com ele, chamado Aitofel. Esse cidadão, se você consultar lá no 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15 a 22, 1 Crônicas 27, versículo 33, esse cidadão, ele traiu Davi quando o filho de Davi, Absalão, se rebelou contra o rei. E Aitofel passou a dar conselhos a Absalão. Foi Aitofel que deu o conselho a Absalão para manter relação com as concubinas de Davi. Foi o próprio Aitofel. E Aitofel era amigo de Davi. Mas como Davi, também nós encontramos na Bíblia que o profeta Jeremias também sofreu pelo mesmo motivo, ao ser traído pela sua família. Ele foi traído pela sua família e por um colega sacerdote. Jeremias, lá em Jeremias capítulo 12, versículo 6, Jeremias capítulo 20, versículo 2. Então, este salmo, ele nos aponta para a traição também que Jesus sofreu. Muitos entendem que este salmo, ele também está apontando para aquilo que aconteceu com Jesus, que foi traído por um discípulo próximo, estava entre os 12, que eram os mais próximos do Senhor, e que era, vamos dizer, o dono da bolsa, o tesoureiro do grupo apostólico. E Judas vem de Jesus e traz Jesus. Nós sabemos que o sofrimento de Jesus não foi somente por causa da traição de Judas. Jesus não sofreu apenas por causa da traição de Judas. Jesus sofreu por causa do meu
e do seu pecado. Nós vimos lá a sua morte, nós lemos aí no início da liturgia, a sua morte na cruz e o que fizeram com ele, e ele, naquele estado de sofrimento intenso, ele diz para o Pai aquilo que nós já sabemos de cor, né? Senhor meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, ele sofre tremendamente por causa do nosso pecado. Então, ele sofre. E isso é uma realidade, porque os nossos pecados estavam sobre ele e isso faz ele sofrer. E esse salmo, ele nos mostra a realidade do sofrimento e como que nós devemos reagir ao sofrimento. Então, a realidade do sofrimento, nós não temos como fugir dela. É ilusão você achar que você é cristão, que você é crente, que você é fiel ao Senhor, que você cumpre com todos os seus atos religiosos, que você não será, de alguma forma, não terá sofrimento na sua vida. Isso é uma ilusão. Agora, como reagir a esse sofrimento? Primeiramente, nós devemos reagir ao sofrimento clamando por socorro. Essa teoria de que o crente sofre porque ele não tem fé, faz com que as pessoas deixem de clamar por socorro, porque a pessoa fica, não, eu vou ter fé, eu preciso ter fé, porque aí esse sofrimento vai acabar, e a pessoa com isso, ela perde a noção da realidade de que ela precisa clamar por socorro. E Davi faz isso nos 3 primeiros versículos desse salmo. Ele diz claramente, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me. Ele clama por socorro. Davi não questiona se o que está acontecendo com ele era falta de fé. Ele não vai dizer para Deus, ó Senhor, está acontecendo comigo porque eu pequei, eu não tenho fé. Não, ele está simplesmente clamando ao Senhor e ele clama por socorro. Ele faz um clamor de desespero. Se você lê as palavras, ele diz, sinto-me perplexo na minha queixa, ando perturbado. Eu estou perturbado, eu estou com a minha cabeça perturbada diante desse sofrimento que eu estou passando. Então, ele enfrenta um inimigo perverso, mas ele enfrenta também a angústia íntima. Note uma coisa, ele enfrenta um inimigo que o traiu, mas ele enfrenta um problema, um inimigo interno, uma angústia íntima, pessoal dele, que trouxe dor e sofrimento, e ele clama ao Senhor. Meus irmãos, o nosso sofrimento tem que nos levar ao clamor ao Senhor por socorro. Nós temos que clamar ao Senhor por socorro. Nós temos que dobrar a nossa cerviz. Né? O que é cerviz? Pescoço duro. Aquela pessoa que não se dobra. A Bíblia diz que nós não podemos ter dura cerviz. Nós temos que dobrar a cabeça. E o sofrimento é algo que muitas vezes nos obriga a isso. E esse sofrimento, muitas vezes, ele pode ser por um problema físico, ele pode ser por uma tristeza em decorrência de um problema na família, no casamento, com filho, ou até mesmo, como no caso de Davi, uma traição. E lembre-se que Davi foi traído por uma pessoa, nós vamos ver aqui na frente, que cultuava Deus com ele. Era um conselheiro dele, se o salmo foi escrito conforme os judeus antigos criam, que por causa de Aitofel. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender com esse salmo é que na realidade do sofrimento, nós devemos reagir clamando a Deus por socorro. Esse é o primeiro ensinamento do salmo.
O segundo ensinamento é que nós também devemos reagir à realidade do sofrimento, abrindo nosso coração para com Deus. Nós temos que abrir o coração para com Deus. O versículo 4 ao versículo 8, Davi faz isso. Ele não poupa palavras para demonstrar a sua dor, a sua angústia. O verso 4 e o verso 5 ele diz: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Os irmãos, eu não sei, eu sinceramente não sei expressar para os irmãos o que Davi está falando aqui. O que é terrores de morte? Terrores de morte. É algo ele declara, ele abre o seu coração para Deus, ele diz: temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. O sofrimento dele era um sofrimento intenso, e voltando a lembrar aquilo que nós dissemos no salmo anterior, que nós não estamos aqui tratando de um homem que não conhecia Deus, um ímpio, um perverso. Não, nós estamos tratando de um homem ungido por Deus, um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, e segundo o próprio livro de Atos, um homem segundo o coração de Deus. Era um rei, ele tinha força, tinha poder, tinha dinheiro, tinha tudo, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha, mas ele diz claramente: estremece-me no peito o coração, estremece-me. Os irmãos, outra forma de mostrar seu desespero, que ele diz aí nesse texto, é que ele diz que ele tinha vontade de fugir para os desertos como a pomba foge do seu predador. Ele vai dizer isso aí no versículo 6, então disse eu, quem me dera as asas como de pomba. Essa expressão, essa fuga da pomba, ela é vista na palavra de Deus. Essa imagem aparece lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 2, vai também aparecer em Jeremias, capítulo 48, versículo 28, quando diz que a pomba achou o ninho. Então, é porque eles tinham essa experiência de ver o pombo voando e fugindo do falcão naquela região, e o pombo voava para o deserto e procurava um abrigo, e lá ele se escondia do seu predador. Então Davi, ele usa essa expressão, ele faz um clamor de desespero, ele demonstra que ele queria fugir para o deserto. Ele queria fugir para o deserto. A gente vai lembrar de Elias, né, naquele sofrimento com relação a Jezabel, ele foge para o deserto. Ele foge para fugir daquele sofrimento em que ele passava. E Davi pede também para ser guardado de uma tempestade. Esse termo que diz aí no versículo 7, eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Essa expressão aqui era aquelas tempestades de areia que aconteciam no deserto, e que as pessoas precisavam, na tempestade de areia, elas tinham que deitar de barriga para baixo e cobrir a cabeça com um pano e ficar ali até a tempestade passar, para que ele conseguisse respirar. Então, ele está dizendo isso: eu queria fugir para o deserto, eu queria, assim como a gente foge e se abriga de um vendaval, eu queria me abrigar desse sofrimento que eu estou passando. Sofrimento que eu estou passando. Esse é o desejo, meus irmãos, que vem em todos nós. Esse é o desejo que vem em todos nós. E nós vemos isso na vida de Davi, nós vemos isso na vida de Jeremias, nós vamos ver isso na vida de Paulo, nós vamos ver isso de forma
bem superior a qualquer um de nós no sofrimento de Cristo. O Cristo sofre tremendamente, não só na sua morte na cruz, mas em todo o seu ministério. Perseguição, traição de pessoas da família, religiosos, e ele vai sofrendo de forma progressiva até culminar com a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? E morre naquela cruz do Calvário por nós. Então, essa realidade do sofrimento, ela tem que nos levar a abrir o coração para Deus. Dizer para o Senhor do sofrimento que você passa, dos motivos pelo qual você está passando o sofrimento. E a isso nós vamos ver aí no versículo 9 até o versículo 15, quando ele vai lamentar da circunstância em que ele vivia. Note que é uma sequência: ele clama por socorro, ele abre o seu coração e depois ele lamenta a sua circunstância. Ele vai fazer isso aí do versículo 9 ao versículo 15, quando ele pede: Senhor, destrói e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Vai mostrar que dentro dos muros da cidade, a traição, a perversidade, a malícia, tudo isso estava lá. E ele vai dizer no versículo 12: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu esconderia dele. Não é inimigo. Quem me traiu foi um amigo meu. Então a circunstância do Salmo é a traição de um amigo. Ele estava sendo perseguido, sofrendo por causa da traição de um amigo. Então cada um de nós pode ter uma circunstância na vida. Eu não estou traído por inimigo nenhum, eu não tenho amigo que me traiu, então não é para mim. Não, é para você sim. Ele tá mostrando a circunstância, a palavra de Deus está mostrando a circunstância na vida de Davi, mas a sua pode ser um outro motivo qualquer. E você tem que entender que o remédio para o sofrimento de Davi é o remédio para o sofrimento de qualquer um de nós. O remédio é o mesmo. Muda o motivo do sofrimento, a circunstância em que às vezes nós nos encontramos. Então Davi ora por justiça, ao pedir que Deus destrua os seus inimigos. Ele diz isso no versículo 9 até o versículo 11. Ele diz: Senhor, destrua os meus inimigos. Então ele não se põe a fazer a sua justiça para aplacar o seu sofrimento, mas ele pede a Deus que faça justiça. Ele pede a Deus que faça justiça. Ou seja, nós precisamos também de pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Faça algo, me ajude no meu sofrimento. Nós precisamos pedir ao Senhor que haja contra aquilo que causa sofrimento na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o sofrimento emocional, sentimental, ele às vezes é pior do que o sofrimento físico. Pior do que o sofrimento físico. Por isso, nós enfrentamos hoje, com a pandemia dessa, situações complicadas que pessoas chegam até mesmo ao suicídio por causa de sofrimento. Às vezes nós achamos que a pessoa que se suicida é um covarde. Não é. A pessoa que se suicida é um corajoso. Eu costumo fazer essa pergunta: você tem coragem de suicidar? Aí você fala: não. Então você é covarde ou corajoso? Porque você não tem coragem de fazer. Se você não tem coragem de fazer e alguém tem coragem de fazer, é mais corajoso que você. Mas por quê? Porque vai ajuntando o sofrimento no coração, na alma, e a tristeza é tanta que faz bobagem. Mas Davi, o que ele diz? Ele diz para o Senhor: Senhor, eu estou sofrendo, eu sofro por causa de um amigo próximo. Ele diz isso no versículo 12, versículo 14. Nem é quem me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ele vai dizer no versículo 14: juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus.
Era uma pessoa que andava com ele, era uma pessoa que tinha entretenimento com ele, momentos de lazer, e ia com ele para a casa do Senhor, e foi essa pessoa que traiu. Então, ele expõe o motivo do sofrimento. E nós, muitas vezes, não expomos os motivos do nosso sofrimento para Deus. Nós temos que expor. Se a dor é uma dor física, nós temos que realmente abaixar, curvar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou sofrendo com esse problema. E intensificar o clamor ao ponto do Senhor te ouvir, do Senhor te responder. É um problema de relacionamento, é um problema com família, é um problema de outra ordem, qualquer que seja, mas se te traz sofrimento, você precisa de colocar isso na presença do Senhor. E ele vai continuar o seu lamento chamando a justiça de Deus. Ele vai dizer isso no versículo 15. A morte os assalte, vivos desçam uma cova. Ele está tão desesperado, tão ansioso, sofrendo tanto, que ele pede para que essas pessoas fossem enterradas vivas. Olha o que ele disse aí: desçam à cova vivos. Desçam vivos à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então, a situação dele era de que esses inimigos eram pessoas que tão más que ele chega a dizer isso. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é clamando e chamando a justiça de Deus. Ele não toma a decisão de fazer nada. Ele é um guerreiro, ele poderia ter tomado decisões, mas não, ele fala: Senhor, haja. Então, dentro desse lamento, na circunstância do seu sofrimento, você precisa de pedir ao Senhor que haja, que se manifeste, que faça alguma coisa por você, porque no nosso sofrimento, na maioria das vezes, meus irmãos, nós não temos o que fazer. Porque quando nós temos o que fazer, nós fazemos e não sofremos. Se você está sofrendo porque entrou um espinho no seu pé, você vai lá e tira ele. Mas quando o sofrimento é algo que está além das suas forças, está além da sua capacidade, você tem que pedir ao Senhor e clamar ao Senhor. Então nós estamos vendo que a realidade do sofrimento nos leva primeiro a clamar ao Senhor por socorro, abrir o nosso coração e mostrar para Deus a realidade daquilo que estamos passando, lamentar pela circunstância em que nós passamos, dizer isso a Deus de forma clara, pelo modo com que nós estamos passando, e também do versículo 16 ao 21, que começa aí: eu, porém, invocarei a Deus. Ele faz de forma confiante de que Deus ouve e redime a vida dele. Ele tem essa confiança. Ele vai dizer no versículo 16: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. O Senhor vai me salvar. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, Davi, ele é confiante de que Deus ouve e redime. Ele diz: Davi confia nessa remissão. Ele diz: o Senhor me salvará. Então ele confia que Deus iria livrá-lo, iria salvá-lo de todo aquele sofrimento que ele vivia. Ele busca o Senhor em oração de forma constante e perseverante. Ele diz aí, alguém pode pegar esse texto e achar assim: então eu tenho que orar de manhã, de meio-dia e de noite, né? Porque ele vai dizer que ele ora de manhã, ao meio-dia e à tarde. Mas, na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos de aprender aqui não é que você tem que orar de manhã, de meio-dia e à tarde. Nós temos que aprender a parábola da viúva
pobre, da viúva sem condições de ser atendida por aquele juiz que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18. Contou Jesus esta parábola para que nós perseverássemos em oração. Ou seja, o que Davi está nos ensinando, que a palavra de Deus está nos ensinando, é que nós devemos orar de forma constante, sabendo que o Senhor ouve, que o Senhor salva, que o Senhor responde, que Deus livra. Essa é a confiança que Davi tinha. O grande problema nosso é que quando o sofrimento vai se prolongando, nós começamos a duvidar de que Deus ouve, começamos a duvidar de que Deus responde, começamos a duvidar de que Deus salva, e começamos a tomar providências. E muitas das vezes Deus faz o quê? Ele fecha todas as portas por todo lado que você bate. Você não consegue abrir até a hora que você desesperadamente diz: Senhor, só o Senhor, não tem jeito mais. Aí Deus, de forma maravilhosa, muitas vezes vai lá e abre uma porta, Deus vai lá e alivia, ou Deus consegue agir na nossa vida, Deus faz na nossa vida. Então o amigo que traiu Davi, ele rompeu com uma aliança, o que Deus não faz. Ele diz aqui no versículo 19, Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não teme a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. O homem que traiu Davi rompeu com a aliança que ele tinha de amizade com o servo do Senhor. Ele rompeu com a aliança. E o que nós precisamos de entender é que Davi diz: Deus não faz isso. Deus não rompe com a aliança que ele fez com você. Se você verdadeiramente é um escolhido do Senhor, teme ao Senhor Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: Deus não rompe aliança com você. As promessas do Senhor lá nos evangelhos são tremendas. Aqueles que o Pai me deu, de maneira alguma lançarei fora. A ovelha, se tiver 99, não aprisque, uma ficou para trás, o pastor vai atrás dela. Nós vamos ver inúmeras promessas de que Deus não rompe, Deus é justo, Deus é fiel, mesmo sendo nós infiéis. Deus é fiel. A nossa infidelidade não gera a infidelidade de Deus. A nossa infidelidade pode gerar, sim, a disciplina de Deus que Ele faz aos seus filhos, para que os seus filhos retornem até Ele. Então, Davi, ele é confiante de que Deus ouve e redime o seu coração, que Deus está ouvindo. E, em quinto lugar, Davi sabe que Deus é o sustentáculo dele. Irmãos, prestem atenção. Ele clama por socorro, do versículo 1 até o versículo 3. Ele abre o coração, do versículo 4 até o versículo 8. Ele fala das suas circunstâncias. Ele demonstra a sua confiança em Deus, que ouve e redime a ele. E por último, ele sabe que Deus é o sustentáculo dele. O versículo 22 e 23, principalmente o 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Note uma coisa aqui. O texto bíblico não está dizendo que Deus retira o sofrimento. Deus pode retirar o sofrimento? Pode. Você tem um sofrimento, muitas vezes, físico, Deus pode te retirar. Mas pode também não retirar.
Porque ele diz no texto que Deus susterá, ou seja, Deus é o sustentáculo. Essa palavra suster aqui, esse verbo, é a mesma que nós encontramos em Gênesis capítulo 45, versículo 11, onde José proveu sustento para sua família no Egito. É a provisão de Deus ao seu povo no deserto. Esse termo se encontra lá em Neemias capítulo 9, versículo 21. E o termo vai ser mostrado também por Jesus em Mateus 6, versículo 25 a 34, no Sermão do Monte, quando ele diz: não vos ansieis, não vos ansieis. O Senhor é que dá comida ao pássaro, o Senhor é que faz bonitos os lírios do campo. Ou seja, o Senhor é que sustenta. Então, o que Davi está dizendo? Que Deus, ele sustenta o seu povo no meio do sofrimento. Ele nos sustenta. Você diz assim: mas eu passei por isso, eu sofri, que eu quase que não aguentei. Quase que não aguentou, mas aguentou. Eu aguentei durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30, 40. Que sofrimento. Aguentou. Quase não aguentei. Eu quase morri. Eu quase me desesperei. Eu quase me matei. Não. Quase porque Deus te sustentou. Mas no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, Deus me sustentou. Ele não te deu mais do que você podia suportar. Mas pastor, eu sofri demais. Não foi demais, não. Foi dentro da medida que você aguentava. Você aguentou. Então, aguentou. Então, quando ele diz: confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, é o que Jesus disse. Entrega, não fica ansioso, entrega ao Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, busca o seu reino, a sua justiça, e Ele vai dizer: jamais permitirá que o justo seja abalado. O que ele está dizendo? Que aqueles que são meus, aqueles que são justos, aqueles que eu ajo na vida deles, aquele que eu escolhi, que eu sustento, esses não serão abalados. Eles não serão abalados. Aí você vai ver Paulo fazer aquela palavra tão linda que nós encontramos lá em Romanos 8, né? Nem morte, nem vida, nem tribulação, nada nos afastará do amor de Deus. Nada pode nos afastar. Então, essa teoria de que o crente não tem sofrimento, ela é mentira. Porque senão Davi não era crente. É mentira. A teoria certa é: o crente sim, ele pode passar por sofrimento, e eu duvido que tenha algum crente que viveu neste mundo, a não ser que seja igualzinho um ladrão na cruz, né? Que depois da conversão, eu acho que não sofreu, porque ele estava sofrendo. Converteu sofrendo, morreu. Talvez ele. Mesmo assim, se for conversar com ele, ele vai dizer assim: mas eu sofri lá uma meia hora lá de morrer, que foi terrível. Foi meia hora que você quer meia hora dele? Foi, não quero não. Então, essa realidade de que o crente sofre, ela é real, mas também é real que o Senhor nos sustenta e que Ele não deixa que o justo seja abalado. Eu penso que o justo não é abalado na sua fé, o justo não é abalado no seu propósito de glorificar a Deus até no sofrimento, porque se o nosso sofrimento vai dar glórias a Deus, Deus vai permitir que a gente sofra. Se essa pandemia toda vai dar glórias a Deus, Deus vai permitir que a gente passe por ela, mesmo
sofrendo com essas máscaras e coisas mais que a gente tem que fazer, com a ausência um dos outros, e que também é um motivo até para peneirar um pouco aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. E ele vai encerrar dizendo que tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. E aí ele vai fazer de novo, como ele faz na maioria dos salmos, essa distinção entre o justo e o insensato, entre o justo e o iníquo. O justo Deus sustenta e o insensato será lançado em cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade de seus dias, ou todavia confiarei em ti. Ele diz que esses homens viveriam até vida curta, não chegariam à metade de seus dias. Nós sabemos que isso não é literal, porque nós vemos muitos homens que são insensatos e que contrariam a vontade do Senhor e que vivem muitos anos nas suas insensatez, na sua iniquidade. Mas uma coisa é certa, diz o texto que Deus os lançaria em cova profunda. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: com a queda do homem ocorrida no Éden, o sofrimento se tornou realidade na vida dos homens. Lá, logo no princípio, o Senhor já diz até a Eva que teria filhos com sofrimento. Ele diz a Adão que ele teria que trabalhar, sustentar a sua família, mas que a terra produziria cardos e espinhos, numa demonstração clara de que o seu trabalho não seria fácil. Então, essa realidade do sofrimento, ela não tem como fugir dela. Esse sofrimento entrou na nossa vida, na vida da humanidade, lá no pecado de Adão. Lá, quando Adão peca, esse sofrimento entrou na nossa vida, e ele só vai terminar no dia que Jesus voltar para comprar aqueles pelo quem ele morreu, conforme nós vimos no texto de Mateus, no início da nossa liturgia. Porque ele morreu, ele pagou o preço para comprar aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe deu. Ele pagou para que a justiça de Deus não viesse sobre nós, mas foi colocada sobre ele. E muito mais do que qualquer um de nós possa sofrer, Jesus sofreu mais. Muito mais do que qualquer um de nós possa sofrer no meio de uma pandemia dessa, nada disso equipara ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado. Então, se nós tivermos que sofrer para a glória de Deus, que nós venhamos a sofrer para a glória de Deus. Se nós tivermos sofrimento para a nossa disciplina, para a nossa educação, que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos contar para Ele das nossas dores, que possamos contar para Ele os motivos pelos quais estamos sofrendo. Vamos confiar nele e vamos saber de uma coisa: Deus nos sustenta no meio do sofrimento. Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. Você pode ter certeza que Deus não nos dá nada além das nossas forças. Ele nos sustenta. Então, aprenda isso. Aprenda com esse salmo que sofrer, qualquer um de nós pode sofrer. Mas esses passos de Davi precisam de ser guardados. E cuidado para que no seu sofrimento você deixe de fora exatamente aquilo que você não pode deixar: pedir socorro ao Senhor, orar intensamente ao Senhor, dizer para o Senhor claramente: Senhor, eu estou com o meu coração destruído, eu estou sofrendo, preciso da misericórdia do Senhor. Isso faz parte
do nosso fortalecimento da nossa fé. E não deixe de adorar o Senhor por causa do sofrimento, a não ser que ele seja físico, que impeça você de vir adorar o Senhor. Aí você tem que adorar o Senhor, talvez até sobre uma cama, mas não deixe de fazer isso, porque a nossa adoração não depende de nós estarmos bem ou mal. Depende da nossa vontade de adorar o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Agradecer, ó Deus, porque está registrado nela que servos do Senhor, homens que o Senhor mesmo descreveu sobre a vida deles como homens que temiam ao Senhor, passaram por momentos difíceis na vida deles. E isso nos serve de exemplo. Por isso, ó Pai, trabalhe no nosso coração. Faça com que nós possamos, ó Deus, estar realmente confiados no Senhor, estarmos, ó Deus, realmente clamando ao Senhor, levando ao Senhor todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, e que estejamos, ó Pai, confiados naquilo que o Senhor faz por nós. Ó Deus, não nos deixe cair, mas se cairmos também, ó Pai, nos sustente e nos dê força para levantar e caminhar junto com o Senhor. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.